Todos, boa noite a todas. Um prazer, mais uma vez, falar de Chico Xavier. Um prazer muito grande e também muita responsabilidade, vocês concordam? Eu disse ontem, na Sociedade Espírita Caminho da Luz, se não me falha a memória, que eu usava a expressão "que privilégio" ter conhecido Chico Xavier. Tirei a palavra privilégio. Que responsabilidade conviver com Chico Xavier, ter convivido. E ele tinha uma frase que eu trago para a minha vida diária. O Chico dizia assim: sei o que devo ser e ainda não sou. Podemos dizer que sabemos o que devemos ser, mas ainda não somos. E esse é o desafio. Nós não podemos desanimar, porque o processo não é fácil. A porta é estreita, a porta não é larga. E aí exige mobilização de cada um de nós, de dentro para fora, e não de fora para dentro. Ontem eu brinquei que todas as vezes que eu ia ao Uberaba ou estava com o Chico, eu tinha tanta vontade de ser igualzinho a ele. Eu desejava ser igual a ele. Mas depois eu fui percebendo que o preço não é fácil. É muito esforço. Conhece-se o verdadeiro espírita pelo seu esforço em domar as suas más inclinações. Se for cobrar a perfeição de nós, vamos todos para fora desta casa. Todo mundo com as suas lutas, com os seus desafios, com os seus medos. Por isso que eu trouxe esse tema na noite de hoje. O que foi essencial na vida e na obra de Chico Xavier? O que foi essencial? E qual teria sido o maior legado deixado por Chico Xavier? E aí eu vou recorrer ao evangelista Lucas, no capítulo 10, em seus versículos 38 a 42. Jesus, o evangelista Lucas, em sua narrativa, ele estava dizendo que antes de chegar a Jerusalém, Jesus passou na cidade de Betânia, onde viviam os irmãos Marta, Maria e Lázaro. Parece que Jesus chegou num dia de limpeza interna daquela residência. Quando Maria foi atender e viu aquele jogo de luz, parou tudo que estava fazendo, e a partir daquele momento, porque amava o Cristo, se colocou integralmente à disposição do Cristo. Marta, como nós, inquieta, inconstante, insegura, amava o Mestre, mas ficou dividida entre as atenções ao Cristo e as tarefas domésticas. Entretanto, chegou no momento, Marta não conseguiu ficar calada, incomodada com a posição de Maria, que deixou as suas ocupações domésticas para depois, exatamente para ficar integralmente à disposição de Jesus, teria indagado ao Mestre, mais ou menos assim: Mestre, peça Maria aí para nos ajudar nas atividades. Quem já leu o Evangelho, o que Jesus responde a Marta, como se estivesse respondendo a cada um de nós: Marta, Marta, andas inquietas com muitas coisas, porém uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Que melhor parte é essa? Se nós pudéssemos agora perguntar ao Cristo, se tivéssemos essa oportunidade, falando sobre Chico Xavier, eu acho, ou sobre o nosso movimento espírita, vamos falar para nós espíritas, eu acho que Jesus responderia mais ou menos assim: os espíritas andam inquietos com muitas coisas, porém uma só é necessária. Chico Xavier escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Os espíritas, nós espíritas,
andamos inquietos e preocupados com muitas coisas, mas esquecemos do essencial. E a reflexão da noite é para falar sobre aquilo que nós consideramos que seja essencial. Nessa convivência, quem esteve ontem conosco, nas palestras, então boa parte escutou a gente falando um pouquinho desse nosso primeiro trabalho, o Voo da Graça. Esse trabalho foi lançado em 2010. E nesses 21 anos de convivência, aliás, eu nunca pensei em escrever nada sobre o Chico. Absolutamente nada. Nem me sentia capaz de escrever alguma coisa. Entretanto, em 1995, uma diretora de um jornal muito simplório, muito simples na cidade de Pedro Leopoldo, pediu que eu escrevesse um pequeno artigo sobre o Chico. E eu resisti, mas ela me convenceu. E escrevi uma coisa intitulada, muito simples, um artigo muito simplório, intitulado A Figura Humana de Chico Xavier. E falei: olha, gente, Chico é uma criatura humana, precisa de atenção, carinho, sofre, tem suas lutas. Simplório. Mandei para ele um jornal. Para minha surpresa, ele me manda um telegrama, dizendo assim, inclusive o telegrama, o conteúdo dele está lá em nota de rodapé. Falou: meu filho, gostei muito do que você falou. Você pode me mandar mais exemplares? Aquilo me chamou a atenção. E eu sempre tive vontade, na verdade, o que mais me chamou a atenção nessa convivência com o Chico, não foram as suas extraordinárias faculdades mediúnicas. Olha, extraordinárias faculdades mediúnicas. Mas não foi isso que me chamou a atenção. Eu não procurei o Chico pelo sofrimento, eu procurei o Chico pela curiosidade. E o que mais me chamou a atenção e continua me chamando a atenção, a humanidade de Chico Xavier. Um homem como nós, de carne e osso. Se beliscar, doía. Sofreu, chorou, sorriu, amou, desejou, sonhou. Como qualquer um de nós, com uma diferença. Eu destaquei ontem. Que fidelidade a Jesus que esse homem manteve em seus 92 anos de idade, dentre eles 75 anos dedicados integralmente à mediunidade com Jesus. Começou, continuou e terminou. Começou simples, continuou simples e terminou simples. Não sei como esse homem deu conta. E disse ontem que a capa representa o que a gente quer falar sobre esse ser humano, Francisco de Paula Cândido. Nome na certidão de nascimento. Depois, em 66, ela acrescentou um segundo nome, Francisco Cândido Xavier, mais conhecido como Chico Xavier, ou como ele se intitulava, Cisco Xavier. E não era para agradar ninguém, não. E ele não fazia isso também para aparecer. Era um homem simples. De tão simples, nos encantou a todos. Fugiu daquela lógica da época, e ainda hoje prevalece, cada um por si, Deus por todos, né? Salve-se quem puder. Ou a mais recente é: você sabe com quem você está falando? De repente aparece um homem contrário a tudo isso. Eu confesso a vocês que em Pedro Leopoldo, quando me falavam do Chico, eu não acreditava que pudesse existir um homem como Chico Xavier. Eu achava que era invenção dos biógrafos, era exagero dos biógrafos. Mas pude conviver, e não foram só os biógrafos que me disseram. Nesta convivência eu pude constatar um homem generoso, um homem simples, um fiel servidor do Cristo, um apóstolo do amor e da caridade, como nos tempos do cristianismo primitivo. Se ele viveu aquela época, eu não sei. As minhas pesquisas não entram nessa direção, mas a sensação que nós tínhamos era essa. E o mais curioso, ele nos fazia sentir igual a ele.
Por isso que eu achei que eu poderia ser igual a ele. Mas depois eu fui vendo que não é tão fácil como nós imaginamos. Quando nós entramos na doutrina, não ficamos entusiasmados? Falei, gente, que bacana, que beleza. Aquele fanatismo saudável. Porque tem um não saudável. O fanático espírita talvez seja o pior dos piores. Quer mudar o mundo, menos ele mesmo. O que eu chamei ontem de moralistas. Fiz a pergunta e vou repetir nesse salão. Tem algum moralista aqui? Vocês ficariam chateados se eu dissesse que todos nós somos? Uns mais, outros menos. Na medida que o Evangelho vai entrando dentro de nós, nós vamos ficando menos moralistas. Podem ter essa certeza. Uma garça solitária é o que eu penso de Chico Xavier. Chico Xavier foi um ser humano solitário, como vivem as grandes almas no campo da ciência, da filosofia e da religião. Chico Xavier viveu no futuro do seu tempo, no futuro da sua época. Por isso foi perseguido e ridicularizado durante alguns anos. Aliás, ele só teve reconhecimento público, alguém pode aí dizer, em que ano? Fora do movimento espírita? Programa Pinga Fogo. Quantos anos ele tinha? 61 anos de idade. Tem médico que mal está começando, já quer subir numa caixinha de fósforo. Ora, vai trabalhar, vai mostrar para que veio, vai mostrar quem é, vai trabalhar na evangelização, na mocidade, no trabalho social. Chico só teve reconhecimento público, e nós estamos falando de um missionário, aos 61 anos de idade. Vejam bem. Mas solitário, triste não. Um homem de bem com a vida, de bem com os homens e de bem com ele mesmo. Um homem extremamente bem-humorado. Eu acho que o Chico fugiu àquele protótipo do religioso clássico. Chato, infeliz, moralista. O Chico era um homem extremamente bem-humorado, otimista, esperançoso. Ele transformava os problemas da vida dele em piada e ria dele mesmo. E não foi fácil a infância de Chico Xavier, não. Uma infância sofrida, com pensamentos muito ruins. Uma criança que sofria bullying, uma criança diferente. Eu chamei ontem um menino maluquinho. Peguei a expressão do Ziraldo. Ou vou pegar uma expressão do Raul Seixas, uma metamorfose ambulante. Não sabia em que direção que ele devia caminhar até 1927. Quantos anos ele tinha? 17 anos. Quando ele encontrou o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Me perguntam por que da garça. Rapidamente, uma história oral que circulou na cidade de Pedro Leopoldo. O poeta católico José Issa Filho entrevistou uma benzedeira, dessas famosas benzedeiras do interior, provavelmente aqui do estado, mas em Minas Gerais sempre foi recheado de benzedeiras conhecidas. Se chamava Satomásia. Satomásia, ela morreu com 105 anos. Morreu na década de 70, nasceu no século XIX. E ela falou que amanhã, do dia 2 de abril de 1910, dia de nascimento do Chico, foi a manhã mais bonita que ela viu na vida dela. Um branco bonito de se ver de garças, que se deslocava de um lado para o outro. Eu me apropriei dessa história oral para dizer que uma dessas garças, desse bando de garças, reencarnou na cidade de Pedro Leopoldo. E olha como completa o poeta José Issa Filho, trazendo amor e compaixão, e transformando as noites de muitos aflitos e angustiados em dias ensolarados de esperanças e alegrias. Então a garça é por essa razão. E aí nós estamos no
no segundo trabalho, tentando escrever o terceiro trabalho, uma trilogia. O primeiro livro falando do Chico em Pedro Leopoldo. O segundo livro falando do Chico nas Minas Gerais. Consegui catalogar 35 cidades por onde o Chico transitou só no estado de Minas Gerais. E destaco, claro, a cidade de Uberaba. Eu conheci o Chico em Pedro Leopoldo, mas eu convivi mais com o Chico na cidade de Uberaba. A mesma garça aí solitária. E ontem eu fiz uma analogia desta capa. Eu não participei muito desse trabalho, dessa segunda capa, mas eu diria, fazendo uma analogia desta garça, mesmo tendo duas grandes e belas asas, vivendo a sua humanidade, Chico Xavier permaneceu entre nós com os pés no chão, se escondeu o máximo que pôde, esteve entre nós e nós não reconhecemos. Chico Xavier se escondeu. Alguém conheceu o Chico aqui nesse ambiente? Pode levantar a mão? Apenas o nosso amigo ali? Nossa responsabilidade é maior. Minha esposa também pode levantar a mão, conheceu? A Miele, uma companheira que está com a gente, também conheceu. Nós 4 temos uma responsabilidade muito grande, você não acha? Muito será exigido a quem muito recebeu. Vocês estão vendo aí uma passagem do evangelista Marcos? Eu vos digo em verdade que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Eu vou dizer uma coisa para vocês, que para mim o Chico foi uma criança. Frágil não. Frágil somos nós, sabe? Esse homem foi uma fortaleza. Se fôssemos um de nós em Pedro Leopoldo no século passado, no início do século, nós teríamos enlouquecido de tanta pressão. Esse homem foi submetido a todas as pressões imagináveis e inimagináveis. Mas Chico também foi um general. Não tinha nada de bobo também não. Era bobinho, todo mundo fazia ele de bobinho. Nada disso. Sobretudo quando se falava em doutrina espírita. Durante muitos anos eu trabalhei com os meus alunos. Eu trabalhei na área da educação física e tenho formação em psicologia, mas me dediquei mais à educação física. Eu trabalhei com os meus alunos um filme que muitos de vocês aqui já devem ter assistido. Hulk, a volta do Capitão Gancho. A história de Peter Pan, com o ator Robin Williams. Lembram desse filme? O diretor Steven Spielberg. Fantástico. Trabalhei com os meus alunos do ensino médio esse filme. Qual que é a proposta do diretor? Para falar dessa passagem do evangelista Marcos. Todo adulto, segundo o diretor, pelo que eu pude interpretar, todo adulto, quando cresce e mata essa criança que tem dentro dele, vira pirata. Pirata é um moralista, religioso, chato, infeliz, quer mudar o mundo, menos ele, não consegue se ver, e fica chato, a vida perde o brilho. Perguntaram uma vez ao Chico qual foi a cena que mais teria marcado a vida dele. Ele falou que foi em Uberaba. Ele estava atrasado para ir para o cartório, ele pegava o ônibus, não era tão conhecido. Muitos anos depois que ele teria ficado em Uberaba, ia pegar o ônibus. Quando ele estava próximo a subir ao ônibus, uma criança de uma esquina apareceu, gritando o nome dele: tio Chico, tio Chico. Ele não sabia se entrava, se esperava, se mandava o motorista seguir. Enfim, mandou o motorista seguir e esperou. A criança chegou, cansada de tanto correr, ansiosa, e o Chico: o que foi, meu filho? O que foi? Eu queria te dar um beijo. Apenas isso, segundo o Chico, foi a cena que mais o sensibilizou. Se fosse eu teria entrado no ônibus. A criança esperaria.
Talvez agora a gente vai mudando com a idade, com as reflexões. Mas olha que cena. Muitos de nós poderiam ter falado: menino, você me atrasou, pediu um cartório. Esquecemos de viver com aquilo que é essencial. Para a gente perceber a dimensão desse homem, eu vou reproduzir aqui uma contadora de história falando, são palavras do próprio Chico Xavier, em 1977, conversando com um grande amigo dele da cidade de São Bernardo do Campo. Ele se chama Caio Ramaciotti, da editora Emmanuel, Grupo Espírita Emmanuel. Ele disse que no ano de 1907, portanto 3 anos antes dele reencarnar, ele esteve na cidade de Pedro Leopoldo, para ver a família onde ele iria renascer, acompanhado por uma plede de benfeitores, entre eles Isabel de Aragão. Para nós espíritas, quem foi Isabel de Aragão? A ministra veneranda da cidade de Nosso Lar, a Santa Isabel, a Santa Rainha lá de Portugal. E ele descreveu em detalhes, que eu vou reproduzir aqui para vocês, para a gente perceber a dimensão de Chico Xavier, que talvez somente agora nós estamos começando a perceber as reais dimensões de Francisco Cândido Xavier. Vamos ouvir. De minha parte, pela primeira vez, enxergava a paisagem de Pedro Leopoldo. Era bem um vale úmido, a vila modesta que pisávamos. Uma cachoeira de... Vocês vão ver que a descrição do Chico, da sua mãe, dos seus irmãos que já estavam reencarnados. De minha parte, pela primeira... primeira vez enxergava a paisagem de Pedro Leopoldo. Era bem um vale úmido, a vila modesta que pisávamos. Uma cachoeira de águas claras parecia cantar no terreno recentemente desbravado, e as linhas da via férrea pareciam antenas horizontais do progresso e entravam pelo verde adentro. O ribeiro separava o povoado em 2 regiões distintas. Do lado norte, de que vínhamos, a nascente indústria dos tecidos de algodão. Para cá do ribeiro, do lado sul, casarios escassos pareciam pombais caiados de branco. A oeste, o sol entrava no poente. Entrei com benfeitores amigos numa rua que se abria como até hoje, em frente à igreja singela, mas já construída em louvor da Mãe de Jesus. Paramos em frente à porta da casa que seria meu lar. Aguardamos por alguns instantes, quando uma jovem senhora, em companhia de outras, destacou-se para entrar na residência humilde. Era morena, de baixa estatura, vestindo uma roupa simples, de sorriso amigo, resignada e humilde. Os
Os cabelos trançados se enrodilhavam na cabeça de modo gracioso. Então, um benfeitor amigo me explicou: esta é nossa irmã tutelada de João de Deus. Por várias encarnações, dedicou-se à cultura do mundo e por várias vezes consagrou-se à religião em casas de fé. Porém, no fim do século passado, pediu a maternidade por tarefa primordial, rogando um ambiente de extrema carência para burilar-se na própria alma. Hoje tem a idade de 26 anos, um marido operário, junto de quem é humilde tecelã na fábrica de tecidos. Já foi mãe de 8 filhos, tendo perdido uma filhinha em idade tenra e mantendo 7 que estão em crescimento. Uma simpatia profunda me ligou imediatamente àquela mulher humilde e tranquila. Parecia me rever em roupagem diferente, uma irmã querida de quem me afastara sem precisar por quanto tempo. Incapaz de conter a emoção que me dominava, caí em pranto, onde a dor se misturava à alegria, pois reencontrava uma criatura afetuosa e amiga. Não pude me conter e caminhei até ela, envolvendo-a num grande abraço. A senhora também sentiu profunda comoção e começou a chorar, ignorando como explicar a si própria o motivo de tantas lágrimas. Decorrido alguns instantes, chegou o marido, um homem alto, claro, magro, usando um colete antigo sob um paletó comum. E após retirar um boné da cabeça pintalgada de algodão, perguntou: Maria, por que chora? Eu mesma não sei. Estou assim como quem se recorda de alguém que ama e a morte não mais nos deixa ver. Você andou lendo algum romance, disse aquele que seria meu pai. Não, nada ali. É apenas um estado estranho em que entrei. O dono da casa buscou o interior da moradia, de onde vinham vozes e gritos de criança. Maria João de Deus sentou-se e orou, ali mesmo, na sala estreita, pedindo a Jesus a paz de quem estivesse ali, na condição de alma em saudade e sofrimento. Penetrei a pobreza, a simplicidade, de tudo me faziam chorar. Retornamos à vida espiritual e pouco tempo mais tarde voltei para que me ligassem a Maria João de Deus em definitivo. Foi no ano de 1910, quando tive que atender a severas disciplinas para que tudo ocorresse segundo a vida maior e não conforme os meus ideais egoísticos de felicidade e amor. Vocês não acham impressionante esse depoimento? Isso é do próprio Chico. 70 anos depois, ele descrevendo esses momentos 3 anos antes da sua encarnação. Detalhes. Por isso que eu costumo sempre repetir: esteve entre nós e nós não o reconhecemos, né, Calíndia? Só depois. Como são as grandes almas, né? Perseguidas e ridicularizadas. Todo mundo hoje quer ser amigo do Chico, não quer? Mas quem de nós seríamos amigos do Chico em Pedro Leopoldo na década de 30? Eram poucos os amigos. Ele era considerado um menino estranho, esquisito, maluco,
tinha parte com os demônios. Fiz a pergunta ontem: alguém entrou escondido nesta casa espírita na noite de hoje? Porque antigamente se entrava com medo das críticas dos vizinhos, da comunidade local. Quem é que preparou esse terreno? Boa parte, Francisco Cândido Xavier. Até brinquei ontem, nós somos considerados pessoas caridosas. Eu fico até envergonhado, porque caridoso foi o Chico. Será que temos sido? Será que somos? Será que merecemos essa denominação? Se não, vamos aproveitar o embalo e vamos trabalhar também por nós e pelos outros. Eles têm me perguntado aí pelo Paris: John, Chico Xavier, olha as coisas desnecessárias, tem se comunicado por aí? Eu faço uma contra-pergunta: você deseja a companhia dele, mas é claro, então se vincule a um trabalho social. Se você tem uma casa espírita, se vincule a um trabalho desta casa. Se não tem, qualquer trabalho social. Não precisa nem ter denominação religiosa. Fala mais do que 1000 palavras, né? Se a palavra convence, o exemplo arrasta. Foi o que o Chico fez com cada um de nós. Como eu disse a vocês, para mim ele foi uma criança e um general. Eu não sabia da dimensão, e talvez eu não saiba a dimensão integral. Estava conversando com o Eduardo, deste ser humano Chico Xavier. Na época, muito jovem, vocês não vão acreditar, mas eu me preparei para aplicar um passe em Chico Xavier. Eu estava estudando, fundamos a Mocidade Espírita em Pedro Leopoldo em 2 de abril de 81. E começamos a estudar o livro dos Espíritos, naquele capítulo do fluido cósmico universal. E fluido cósmico, fluido vital, passe, atleta, na época, estudante de educação física. Eu falei: uai, não é que essa, uai, né? Olha o menino, não é que essa energia a gente tem? Eu falei: eu vou aplicar um passe em Chico. Olha a loucura, completamente obsidiado, mas enfim. Estudamos fluido vital. Primeira oportunidade, quando os meus pais foram conhecer o Chico em Uberaba, saímos os 3. Nos hospedávamos numa pensão chamada Pensão de Dona Terezinha, numa avenida atrás da casa do Chico, Avenida João 23. Chegamos numa sexta, no início da tarde. O Chico nos aguardava na sexta-feira à noite. Nesse dia ele não atendeu no grupo espírita da prece. Já estava nos aguardando à noite. Deixei os meus pais na pensão e falei: vou dar um pulinho lá na casa dele, sem nenhuma expectativa de entrar. Nenhuma. Já tinha tudo definido e tal. Era difícil entrar fora do combinado. A verdade é essa. Chegamos, chamei o Adinorá, bati no portão, aquele portão, não sei quem conheceu, aquele azul, naquela estrutura mais antiga, lá dos anos 80, 90, 2000 é que mudou em diante. Chamei de Norá algumas vezes, sem nenhuma expectativa dela aparecer. Aliás, eu já li uma obra de André Luiz no portão da casa do Chico. Ninguém me atendia. Abri um livro, sentei ali, jovem, não tem muita coisa para fazer, poucas preocupações. Pensei no Chico. Dizem que ele lia pensamento. Chico, eu estou aqui fora. Pois é, você vai continuar aí fora. Vamos atender. Mentalizei, orei, fiz de tudo. Nesse dia, então, de Norá, ela aparece, para minha surpresa, naquele horário, mas ela atendeu. Olha, o Chico, não, está te esperando sim, à noite. Você sabe como é que funciona o esquema aqui? Eu falei: não sei. Ó, de Norá, eu vou ficar aqui. Se a senhora puder falar com ele, olha, não sei. Não, Dinorá, não se preocupe. Se a senhora não aparecer, está tudo certo. E de fato, não esperava que ela retornasse. Retornou e me disse assim: ele mandou te chamar. Aí minhas perninhas começaram a tremer, porque estava tudo fora do script. Entrei na sala, mas ele já não estava na sala, nem no quarto.
onde atualmente é o museu, aquele memorial. Tem inclusive a caminha dele. Não era ali que ele dormia na época, porque a casa tinha sido invadida. Colocaram ele no quarto dos fundos. Ela falou: não, ele não é não, lá no fundo. Nunca tinha entrado. Entrei e me assustei com o que eu vi. Vi ele sem recurso estético nenhum. E assustei, porque eu nunca vi ele sem peruca. E um pedaço de gente deitado na cama. Ele estava de olho em mim, e você sabe como é que fica o doente, né? Se você assusta mais, você deixa o doente mais assustado. E eu não sabia o que falar. Parece que, olha, sinceramente, nem parecia que era ele. Nem parecia que era o Chico. Nunca tinha visto ele sem peruca. Ele nunca tinha permitido, a verdade é essa. Não era só eu não, poucos tiveram acesso a essa intimidade. E ele falou: meu filho, ele me reconheceu. Mas meu filho, você não importa de eu ficar deitado? Eu falei: não, Chico, mano. Sentei do lado da cama, cheio de livros, no quartinho, cheio de livros. E ele começou a perguntar: e fulano de Pedro Leopoldo, e Beltrano, e Ciclano. E a gente conversando. No meio dessa conversa eu falei: eu aplico o passo? Não aplico. Eu fiquei com medo. E me deu um complexo de inferioridade. A verdade é essa. Eu falei: gente, quem deve estar aqui? E quem sou eu? Naquela hora eu me dei conta do que eu tinha proposto na minha cabeça. E tinha preparado para o passe. Como se prepara para uma reunião de tratamento espiritual, como se prepara para uma reunião de desobsessão. Adoro a carne, mas eu evitei inclusive a carne por um período. E eu fiquei sem coragem. E ele conversando. Eu falei: eu vou falar. Jovem é, né? Corajoso, né? A gente vai ficando mais medroso com o tempo. Ele falou: Chico, posso te aplicar um passe? Aí assim mesmo, na maior cara de pau. Gente, eu não sei como é que se comportam as crianças na sala de evangelização infantil. Lá em Minas, quando a criança entra numa sala de passe, ela costuma botar as mãozinhas sobre a coxa, de palma voltada para cima. O Chico só me falou assim: eu posso continuar deitado? Ele falou assim: não, aceito sim. Posso continuar deitado? Eu falei: claro, Chico. E ele botou as mãozinhas. Desculpa, gente. Eu fico imaginando, né, eu não imaginava a dimensão desse homem. Não imaginava. E aí ele colocou as mãozinhas sobre a coxa. E olha, eu confesso a vocês, eu nunca orei com tanto fervor. Nós estávamos orando, e ele também, que de orar, abriu a porta: vocês querem um café? Eu assustei, eu vi que ele assustou. Desculpa, ela se afastou. Terminamos o passe, conversamos mais um pouco, saí lá para o lugar onde os meus pais estavam instalados. Eu saí cansado da viagem, e naturalmente alguma coisa pode ter saído, porque os espíritos devem ter perguntado assim: nós não temos nada aqui por perto, vamos pegar esse garoto entusiasmado mesmo. Imaginei. Nada especial. Nem imaginei na época. Mas eu deitei bem. Eu estava cansado da viagem. Minha mãe pergunta: e o Chico? Fala: mas não vai atender não. Está muito ruim. Acho que à noite nós não vamos poder vê-lo não. E antes do encontro, o Chico havia me perguntado qual que era a religião dos meus pais. Eu falei: católico, apostólico, romano, Pedro Leopoldense, brincando com ele. E qual santo de devoção da sua mãe? Perguntou isso, hein? Imagina se fosse um espírita moralista, né? Aí ele perguntou: qual é o santo de devoção da sua mãe? Eu falei: Nossa Senhora Aparecida. Essa informação ficou. À noite voltamos. Isso antes daquele dia do encontro. Já tinha me perguntado, que eu conheci o Chico em 81. E aí, quando nós chegamos, nos aproximamos da cozinha. Quem conhece lá o espaço, o quartinho que ele estava logo depois da cozinha, fora daquela casa principal,
Vem o Chico abraçado, amparado por duas pessoas, sorridente. Minha mãe já me dá um cutucão e me chama de mentiroso. Não, mentiroso, mas tá bom. E adivinha o que ele estava carregando nas mãos? Um quadro de Nossa Senhora Aparecida, autografado para minha mãe. Minha mãe se tornou espírita, dessas de não largar, de piolho, de centro espírita, né? Passista, não é de escola de samba não, passista, piolho de centro espírita, sem o Chico dizer absolutamente nada. O Chico deu um presente autografado à nossa estimada irmãos, aos nossos estimados irmãos José, o nome do meu pai, Arlete, minha mãe, com a estima de sempre, Chico Xavier. E se fosse um moralista espírita? Nossa, Arlete, você está cultuando imagem, que bobagem é essa? Nada. Um homem que respeitava o tempo de cada um. Talvez uma das maiores virtudes de Chico Xavier, respeito pelas diferenças. Somos iguais? Não. Mas amar o outro como ele é, e não como deveria, como nós gostaríamos que ele fosse. O movimento espírita é o seguinte, estou me criticando também, que eu estou dentro do movimento. Como diz Leon Denis, né? O movimento espírita será o que os espíritas fizerem dele. Quando alguém pensa diferente em nosso movimento, como é que a gente sai? Ou está obsidiado ou está desequilibrado. Simples, que a gente não consegue dialogar, não consegue respeitar o outro como ele é. Dia essencial, não tenho dúvida, está na entrada da casa do Chico, em Pedro Leopoldo. Ano que vem está marcada uma caravana, não é isso? Qual que é a data? 16 de maio. 16 de maio. Para vocês conhecerem lá os caminhos do Chico na cidade de Pedro Leopoldo. E na entrada da casa do Chico, instituição que o nosso Geraldinho Lemos organizou, aquele não está perto, eu posso falar tudo. Comprou, revitalizou e mantém essa casa desde 2006. Belíssimo trabalho. Na última residência do Chico na cidade de Pedro Leopoldo. E na entrada da casa, amai-vos uns aos outros, como Jesus nos ama. Nos ama e continuará nos amando. Os meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. Bacelli tem uma definição do Chico que eu vou parafrasear. Chico Xavier não foi um anjo exercendo o papel de um homem. Ele foi um homem de carne e osso, do mundo e no mundo, exercendo o papel de um anjo. Não é um anjo exercendo o papel de um homem, é um homem exercendo o papel de um anjo. Tem uma diferença grande. E o Chico completa aí nesse amai-vos uns aos outros, isto é, amar sem esperar ser amado, sem aguardar recompensa alguma, amar sempre. Alguém sabe o que é isso? Eu não sei o que é isso. Eduardo sabe o que é isso? Amar alguém que você nunca viu? Amar alguém que não simpatiza com você? Alguém sabe o que é isso? Esse é um grande legado deixado por Chico Xavier, né? Como naquela corrida de revezamento, como professor de educação física, o revezamento 4 por 100. Cada um corre os 100 metros da melhor maneira possível. O bastão agora está em nossas mãos. Como é que nós vamos correr os nossos 100 metros? Para depois passar o bastão, porque não tem ninguém insubstituível. Teve um momento da minha vida que eu entrei numa boa crise. Alguém já passou por uma boa crise? Ninguém levanta a mão. Mas eu não falo crise pequenininha, não. Eu falo de crise cabeluda. Crise cabeluda é aquela que a gente tem a sensação que a gente vai enlouquecer. Esta é boa. Quem nunca passou por isso,
Estou desejando agora para cada um de vocês. De coração. Dói. Mas depois, se a gente souber aproveitar a crise, te joga para frente. Te tira da zona de conforto. Lá estou eu entrando nessa boa crise. Vou procurar um processo terapêutico, como a gente deve fazer, quem pode, naturalmente arcar com as despesas, porque não está nada barato. Entrei no consultório de uma psicóloga espírita, isso também não faz questão, pode ser um bom psicólogo ou psicóloga. Quando eu entro, eu faço o seguinte comentário, coloquei no meu segundo trabalho: Rose, a psicóloga, o que vai ser do movimento espírita em Pedro Leopoldo? 20 anos já de movimento. Eu não sabia a bobagem que eu tinha falado, mas eu falei exatamente isso. Me acomodei, a Rose em silêncio, não falou nada. Aliás, bom psicólogo não fala muito não, as intervenções são pontuais. Ela esperou que eu me acomodasse, me ajeitasse, e ela faz a pergunta: você escutou o que você me disse? Ô, gente, eu estava mais perdido que cachorro quando cai do caminhão de mudança, apavorado, um princípio de pânico, podemos dizer. Eu falei: não sei o que eu falei. E aí o processo recomeça assim: quem você pensa que você é? Eu vou dirigir essa pergunta para vocês. Quem nós pensamos que nós somos? Senão tem que vir uma boa crise para nos tirar da zona de conforto. Ah, mas o Chico nunca passou por uma boa crise. Vocês acham? Eu consegui catalogar alguns quadros de depressão que ele passou. Isso está comprovado em carta. Uma delas destinada a uma grande amiga do estado de São Paulo. Eu tive a oportunidade de entrevistá-la muito recentemente, Dona Nena Galvas. 8 meses em depressão. Nós estamos falando de um missionário. Agora, nós, santos do pau louco, o espírita nem pode falar que entrou em depressão, porque é sinal de fraqueza. É porque se acha ou uma mulher maravilha ou um super-homem. E a nossa humanidade? A gente tem que desfazer de algumas impressões que as pessoas têm sobre nós. Porque um homem como esse, eu vi os 92 anos de idade, passando pelo sofrimento que ele passou, como passa qualquer idoso, aos 92 anos de idade, sem privilégio. Quem somos nós? Faz uma caridadezinha aí no domingo, está se achando. Está se achando. Eu recomendei ontem e recomendo hoje. Já leram o livro Voltei? Do irmão Jacó? É para nós espíritas. Sobretudo para aqueles que estão se achando mais do que são. E mais uma vez, esses que nunca tiveram uma boa crise, eu desejo aqui de coração: o homem mais feliz é aquele que tem menos necessidades. Olha o quarto do homem, Chico Xavier, olha o quartinho dele. O que tem de especial ali? Só aquele sapatinho ali, do lado ali próximo ao travesseiro. O Chico era sistemático também, ficou idoso. Aquele sapatinho tinha que ser colocado por ignorar toda noite antes de dormir. Sapatinho lá, senão ele não dormia não. Cadê meu sapatinho? Ah, mas mano, André, o Chico não viveu no Monte Olimpo não, gente. De carne e osso, luta diária, semana boa, semana ruim, não é assim com a gente. Olha para o espelho e fala assim: essa semana vai ser duro. Aquele que perseverar até o fim vencerá a si mesmo. Nós sofremos não por essencial, por aquilo que é desnecessário. Já repararam nisso? Eu vou falar uma frase que eu falei ontem, que muita gente fica surpreso. Boa parte de nós espíritas procuramos uma casa espírita para resolver um problema que no fundo não queremos solução. O que você está dizendo? Eu estou com um problema, procuro dirigente para resolver o problema, mas no fundo eu não quero resolver o problema. Exatamente isso. A gente não larga o osso, reclama do peso, e
E alguém fala: não, você não precisa carregar isso, e fica com raiva da gente ainda. Tem gente que vive com doença. Se tirar a doença, desencarna. Ele e os familiares que também se envolvem. Nós somos como aqueles mendigos da alma, ficamos cutucando a ferida o tempo todo para provocar piedade alheia. Tem dó de mim, como sofro, como sou bom. Tem uma mensagem de um autor desconhecido que é curioso. Quando eu chego atrasado no serviço, é excesso de trabalho. Quando o outro chega atrasado no serviço, é irresponsabilidade. Quando eu passo na rua sem cumprimentar alguém, é distração. Quando o outro passa, é mascarado. Vocês já repararam como é que nós avaliamos o outro? Eu fui fazer essa pergunta a Renata. Eu falei: Renata, o que você acha de mim? Casado há 32 anos, essa pergunta veio próximo à crise. O que você acha de mim? Eu entusiasmei. E disse assim: diga tudo o que você acha que eu tenho que melhorar. Aí ela falou: eu posso falar tudo? Eu falei: não, recuei. Falei: calma, você não é Chico Xavier, né? Eu pensei. E eu tive que ouvir algumas coisas. Para nós homens é muito difícil escutar, talvez, né? Sair como naquele livro do Memória do Suicídio, o Camilo Castelo Branco. Quem lembra aí do livro? Tem um instrutor do mundo espiritual chamado Epaminondas. Quem escutar esse nome passa longe, porque ele não passa a mão na cabeça. Ah, você está reclamando? Botou o Camilo Castelo Branco num salão como esse, aqui uma cadeira com os objetos para colocar no cérebro, para projetar numa tela. Camilo Castelo Branco nunca mais reclamou, porque reproduziu cenas para 200 pessoas em um auditório. Ele estava reclamando porque não tinha ajuda. Poderia ter uma ajuda maior. O homem mais feliz é aquele que tem menos necessidades. Tão simples e tão complicado, vocês não acham? O que é felicidade, né? É um processo? É a conquista? O que é ser feliz? Um jovem muito rico procurou Chico dizendo que ele se sentia muito infeliz. Me perguntou Chico, o que Emmanuel recomendaria para ele? Que a felicidade, Emmanuel responde mais ou menos assim, que a felicidade dele é proporcional à felicidade que ele proporcionará aos outros. Que lógica é essa? Que não é a lógica social que vivemos hoje. Cada um por si, salve quem puder. A nossa felicidade, olha como é revolucionário isso. É proporcional à felicidade que nós proporcionamos aos outros. Que coisa maluca. Fora da caridade não há salvação. O que é caridade na visão do Cristo? Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. E quando a gente fala também em questões essenciais, eu vou trabalhar aqui com vocês 4 emoções que eu acho que serão importantes da gente retratar aqui. Alguém já ficou triste? Alguém já entrou em depressão? Tristeza não é uma emoção natural? Perder um familiar querido, um desastre financeiro, um acidente, uma doença, é comum, não é? O problema é quando a tristeza se estraga. Vira? Depressão é uma tristeza estragada. E a gente esconde, né? Diz um amigo meu, fala: eu escondo porque a pessoa fica me perguntando o que é e nem eu sei dizer. Mas muitos não. Se acham mais do que são. A tristeza se manifesta na forma de uma depressão. Chico Xavier tinha medo da noite. O trem danado é a noite, né? Parece que está todo mundo dormindo, menos o depressivo, o pânico. Está todo mundo dormindo, menos você. Não, mas dormir é fácil. É. Relaxa, você dorme. Como relaxar?
Esta é uma emoção natural. Fulano, você está triste? Estou. Em vez de ficar, a gente esconde as nossas emoções o tempo todo. Principalmente o universo masculino. Homem que é homem, não é gaúcho, hein? Homem que é homem, chora. Chora, porque quando chora, que digam os nossos parceiros ou parceiras, é um tsunami incontrolável. É um choro que faz até mal. Não está acostumado a chorar, a expressar. Engole o choro, engole menino, engole o choro. Ora, ainda bem que nós estamos mudando. Não ficaria muito chato, né? O universo feminino, ele lida melhor com essa questão das emoções. Alguém já sentiu medo? Quando o medo se estraga, pânico. São os dois males do século, hein? Século passado, eu acho que esse ainda vai prosseguir por muito tempo. Medo. Decorrente até da ausência de fé. Medo de tudo, medo de todos, medo de você mesmo. Diz um benfeitor que o problema não é o problema, mas a dimensão que a gente costuma dar ao problema. Na escuta terapêutica, eu trabalhei durante 2 anos com terapia. A gente não pode manifestar juízo de valor, mas na escuta, quando o sujeito vai expressar as suas emoções e dá uma dimensão assustadora, você que está de fora, você, puxa, está tão pequeno essa questão, tão fácil de resolver, mas o outro não consegue perceber. Não é frescura, não é vigilância somente, não é falta de vontade. Quem já passou não fala mais isso. Quem nunca passou talvez até pense, vamos lá, para de frescura. Não, é difícil o processo. O quadro muitas vezes precisa de terapia medicamentosa. O espiritismo não dá conta de tudo não, gente. Não é panaceia. Tem que procurar tratamento, tem que procurar recurso. E é claro, evangelioterapia. Claro, super importante. E o evangelho não agride ninguém, agride? Vai entrando na sua vida na medida que você vai abrindo as portas do seu coração, sobretudo, e dos seus pensamentos. Emoção natural, ser alegre. Mas existe uma alegria que não é alegria, é euforia. O transtorno bipolar representa claramente isso. São estados alternados de euforia, que não é alegria. A pessoa fica muito falante. Os familiares muitas vezes nem gostam ela naquele estado, ou ele naquele estado, porque fica muito eufórica, fala demais, incomoda demais o tempo todo, mas é menos perigoso do que a outra etapa. Tristeza demais. Pode aí nesse estado cometer uma atitude de autoextermínio contra ele mesmo. Alegria. O Evangelho nos proporciona uma alegria diferente, sem nenhum fanatismo. Momentos, quem já está há mais tempo na casa espírita, não tem momentos que a gente não esquece nunca, né? Dá vontade de congelar e falar assim, não passa não, porque é uma sensação profundamente agradável. E o Chico tem uma frase na casa, lá do Chico, em Pedro Leopoldo, que nós colocamos no quarto dele. Quem se lembra? Isso também passa. Tudo passa. Se alguém está vivendo algum problema e está com a sensação que não vai passar, é falsa essa impressão. Passa. E o Chico passava por momentos complicados. Num desses momentos ele pediu a Emmanuel, o sofrimento era tão grande. Ele falou assim, pergunte aos espíritos superiores se tem algum recado, alguma receita. E adivinha quem mandou o recado? Maria de Nazaré. Mandou a seguinte frase para o Chico: tudo passa, ou isso também passa.
Só que ele ficou alegre, mas Emanuel recomendou: passa os momentos de dor, mas também passa os momentos de alegria. E o Chico, uma vez muito desconfortável com ele mesmo, perguntou assim: Emanuel, como é que eu vou resolver esse problema? Resposta de Emanuel está no Evangelho de Chico Xavier, de Carlos Bacena. Chico, o que o trabalho não possa resolver, eu também não resolverei. Trabalho é toda ocupação útil. Todo sofredor é egoísta. Todo só pensa nele, no sofrimento dele ou dela. Eu brinquei ontem, vocês já viram dois sofredores se encontrando? Que sofrimento, que é um querendo sofrer mais do que o outro. E uma emoção que os movimentos religiosos negam o tempo todo. Alguém já sentiu raiva? Na casa espírita, né? Nós santinhos do pau oco, né? A raiva é uma emoção natural, pode se expressar. O Chico nunca sentiu raiva. Não é humano. Se alguém levantasse a mão aqui para dizer que nunca sentiu raiva, é um ET. Está aqui materializado. Porque se está reencarnado, é uma emoção natural, dessas básicas, dessas fundamentais. O problema não é a raiva, é quando ela se estraga. Alguém já sentiu uma raiva estragada? A gente dá o nome de ódio. Alguém já sentiu? Só eu? Mas tem mais gente aí. Olha os santinhos do pau, vamos lá. O problema é quando se estraga, faz um mal muito grande. Quem emite e quem recebe. Não é nada agradável para quem passou ou está passando por essa etapa. Eu costumo dizer que o perdão é um processo que pode demorar segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses e anos. Eu nunca mais digo: eu nunca vou te perdoar. Essa é uma expressão muito forte. Se me perguntar, eu estou em processo de perdão. E é claro, quanto mais rápido o processo acontecer, melhor para nós quem está ganhando. O amor liberta, o ódio escraviza, machuca. E machuca muito. Por isso que eu acho mais sensato até na casa espírita. Falando, você está com raiva de mim? Estou. Sabe aquele episódio? Porque o tempo psíquico, ele não segue o tempo cronológico, não. Um fato de 30 anos atrás, ele volta a qualquer momento. Eu sou desencarnar, estou tudo resolvido. Não tenho ódio de ninguém, mas as coisas estão resolvidas. Vamos ver se é isso mesmo. Então, se a gente pode, você está, estou por isso. O Chico dizia o seguinte: todo mundo tem o direito de dizer o que pensa, mas aprendamos a dizer de uma maneira que não silencie o que o outro tem para nos dizer. Olha como é que é diferente. Diga. Pedi a minha esposa que nesse momento ela não se manifeste, por gentileza. Que luta, né? Perguntaram a Emanuel, como é que eu vou estar na pátria espiritual? Como é que vai ser meu estado? Resposta de Emanuel: observa o teu comportamento nos momentos de lazer. Olha a resposta. Para saber como é que nós somos do outro lado, não é? Ele não diz: observa o teu comportamento na casa espírita. Vamos todos para o nosso lar, pelo menos próximo. Observa o teu comportamento no trabalho.
Tem normas lá que, se a gente não obedecer, com o mercado do jeito que está, é desemprego. Então a gente mantém às vezes uma coisa que nós não somos. A resposta foi: observa o teu comportamento nos momentos de lazer. Você não tem obrigação nenhuma. Em casa, ou como diz um amigo lá de Pedro Leopoldo, depois do trevo. Vale tudo. Ninguém está vendo? Ou nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas? A cada um segundo, as suas próprias obras. Então veja bem, por que Chico nos cativou a todos? Coerência entre o falar e o agir. O tempo todo. E olha que eu torcia para ele dar uma escorregada, porque é humano. Mas olha, o tempo todo, que fidelidade. Não são os biógrafos que estão dizendo. Eu tive essa oportunidade de conviver com ele. Era diferente. Era diferente. Também passou pelo quadro de raiva. O João passou pelo quadro de ódio? Não sei. Pode ser. Pode ser. Perfeito ele não era. Perfeito aqui na terra, somente quem? O Cristo. A nossa referência. A nossa grande referência. E finalmente, palavras de Chico Xavier. Se nós pudéssemos colocar uma legenda na frente de cada conjunto residencial, de cada cidade, de cada aldeia, de cada metrópole, de cada grande capital do progresso humano, se nós pudéssemos e tivéssemos bastante autoridade para isso, escolheríamos aquela frase de nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele nos disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Os dois maiores mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O que nós podemos entender com isso? Para amar a Deus é preciso amar o próximo. Para amar o próximo é preciso... Eu acho que aí é que está o gargalo. Amar o próximo como ele é, e não como eu gostaria que ele fosse. Vocês já repararam que normalmente as razões da nossa infelicidade é sempre por causa do outro? Eu vou trazer para a nossa reflexão da noite uma frase de uma psicanalista americana chamada Beth Miller. Olha o que ela nos diz. Está fazendo referência a isso. A condição para amar é amar-se. Quem se ama não corre o risco de ser maltratado por ninguém. A condição para amar é amar-se. Quem se ama não corre o risco de ser maltratado por ninguém. Por que tanta infelicidade? Ninguém poderá nos fazer feliz ou infeliz com ou sem o nosso. Sabemos de cor. E por que tanta infelicidade? É porque depositamos a felicidade no outro, ou vivemos em relação à expectativa do outro o tempo todo. Aqui está dizendo: para amar a Deus é preciso perceber e amar o outro. Não é só perceber, além de perceber, amar. Para amar o outro é preciso nos amarmos. Eu acho que aí está o grande gargalo. A grande contribuição que o Chico nos deixou. E olha que não era um espírito puro, nem um espírito perfeito, mas para nós ele representou um referencial de como ser um espírita cristão. Estamos longe, porque para chegar onde ele chegou, uma trajetória também de muita luta, muito sacrifício, muito suor. Eu vou finalizar como eu finalizei. Antes de finalizar, nós temos aqui uma homenagem, e já aproveito aqui para fazer um convite. Além da caravana do ano que vem, o Encontro Nacional dos Amigos de Chico Xavier
vai acontecer no ano que vem, o nacional, nós tivemos aqui o regional, na cidade de Torres, no feriado de 2 de novembro. Feriado de 2 de novembro vai dar numa segunda. O evento vai acontecer num sábado, 29, 30, não, 30, 31, não, 31, 1 e 2. 31 e 2. Nós colocamos o dia 2 ali na segunda, para dar tempo, inclusive, para retornar, né? Não tem trabalho nessa segunda. E aí eu já faço esse convite. E a nossa gratidão a Chico Xavier, eu vou colocar aqui uma homenagem que o Plínio Oliveira, da cidade de Curitiba, logo depois da desencarnação do Chico, prestou a Chico Xavier. Vamos ouvir. Quando
belíssimo, né? Plínio de Oliveira. Vou encerrar da seguinte maneira, como eu encerrei ontem lá no grupo. Jesus, nosso guia e modelo. Kardec, o nosso codificador. E Chico Xavier, o nosso exemplificador. Exemplo para todos nós, como é ser um espírita cristão. Paz e alegria no coração de todos. Muito obrigado.